Você já pensou em plantar em um vaso sem furo? Você já teve essa dúvida? Poxa, mas é vaso, é cachepô? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre cachepôs e vasos. Se esse assunto te interessa, já se inscreva no nosso canal e continue com a gente até o final, porque eu vou tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou a Graízes do canal Amor por Suculentas e hoje eu venho te falar que a resposta não é tão simples assim, sim ou não. Tem alguns detalhes que nós precisamos ficar atentos, tá? E eu vou falar para você quais são. Se você decidiu plantar em um cachepô, porém você não tem paciência para cuidar de planta, não tem disposição, não plante em cachepô sem furo se você não tem uma certa habilidade para cuidar de plantas, tá? Se você tem um cachepô lindo, maravilhoso e quer plantar, mas não tem habilidade, faça um furo como neste daqui, tá? Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Porém, se você já tem uma certa habilidade para cuidar de plantas e deseja muito plantar em um cachepô sem furo, né? No caso de um cachepô que seria o vaso sem furo, você deve então fazer uma boa camada de drenagem, tá? Por quê? Quando a água escoar, você vai molhar a sua planta, a água vai escoar e ela vai ficar nessa parte aqui de drenagem, tá? E só vai subir quando necessitar de água, tá? Não vai manter o seu solo encharcado e não vai apodrecer a raiz da sua planta. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós não podemos ser radicais. Então, se você tem uma certa habilidade, dá para você fazer. Ouvi dizer esses dias que você pode fazer o quê? Tombar depois de umas horas a sua planta para tirar o excesso de água. Porém, se tiver alguma decoração de bichinhos, alguma coisa, vai tombar junto, percebem? Ó, tomba junto. Então, assim, eu não indicaria, dá para fazer? Ok, dá. Mas não seria o ideal, né? Então, o ideal seria regar com cuidado e ter sempre essa boa camada de drenagem para não apodrecer a raiz da sua planta. Um exemplo disso, por exemplo, mas eu andei no shopping e vi um baita cachepô com uma planta lá. Como que é feito? É feito desta maneira. Uma boa camada de drenagem, uma manta por cima e depois o substrato com a planta. Então, é importante para cactos e suculentas o substrato ser bem arenoso, porque ele vai permitir a água passar e ir direto para a sua camada de drenagem, tá? Uma outra coisa que eu indico, se você for fazer um arranjo e desejar, como nós temos aí exemplos dos terrários que o pessoal chama de terrários abertos, terrários desérticos, mini jardins, que são em vidros, o que eu indico? A camada de drenagem, nunca terra por baixo, sempre uma boa camada de drenagem. Nesse a gente vai usar aí para separar, para segurar um pouco dessa água, né, para não ficar tão úmido o solo, uma camada boa de areia. O mesmo você pode usar nos vasos fechados, tá? Pedra, aqui ó, pedrisco na camada de drenagem, areia ou a manta, né, para segurar e depois o seu substrato, certo? Mas o que você usa para saber quando é o momento de regar? Pessoal, eu não consigo usar o dedo, porque o meu dedo não entra lá no fundo. Então, o que eu vou usar? Eu uso palitinho de churrasco, tá? Porque meu dedo é gordinho, não vai. Aí eu uso o palito de churrasco. O palito de churrasco vai até no fundo e ele verifica se minha terra está seca ou se minha terra está úmida. Se estiver seca, totalmente seca, é o momento de regar novamente. Se estiver úmida, não é o momento de regar, tá? Então essa é uma dica bacana, porque meu dedo não vai até no fundo, né? Nunca. Então o palitinho de churrasco é mais viável para essa função. Tá, se você deseja fazer um arranjo, eu estava falando aí dos terrários, né? Se você deseja fazer um arranjo, dá para fazer sim nesse recipiente fechado, nesse cachepô, porque o arranjo, o próprio nome diz, arranjo, não é um vaso que você plantou e esqueceu dele. O arranjo ele vai ter uma durabilidade menor,
Ele vai ter um período menor aí de duração do que um vaso que você vai plantar para anos. Ele vai durar 6 meses a um pouco mais, porque a planta cresce e ele perde a sua característica de arranjo, certo? Então aí depois você vai tirar essa planta e replantar em outros vasos. Então dá para plantar assim nesse vaso fechado, porque ele não vai ficar tanto tempo ali. Agora, se você vai plantar em um vaso permanente a perder de vista, aí não. Aí você plante um vaso com furo, porque você vai ficar muito tempo ali e se for um vaso permanente, for ficar no tempo, ele não pode ser sem furo, porque no tempo chove, aí afogar a sua planta não vai dar certo. Então, vaso permanente para tempo, sempre com furo. Só é possível sem furo se for um arranjo, algo pequeno, que você vai ter um cuidado maior, igual esse fica na minha cozinha, você vai ter um cuidado maior. Se for transparente, você verifica, né, como que tá ali a situação do seu vaso, porque você pode cuidar. Então, só plante em cachepô se você tiver aí condições de ficar cuidando da sua planta, tá? Então, não é totalmente proibido. Não sou radical, sabe? Eu acho que tudo é possível desde que tenha um olhar para tudo da maneira mais minuciosa, da maneira mais cuidadosa, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos que também têm dúvidas sobre plantar em vasos, no caso em cachepôs, né? Ou em vasos abertos. E ative o sininho para que você possa receber as notificações sobre os nossos próximos vídeos. Eu sempre trago aqui experiências minhas com as plantas, tá? Lembre-se sempre, vamos fazer uma retomada rápida. Cachepô, que é o que seria o vaso fechado, né? Que é aqui o vaso para esconder a planta, tá? Você pode deixar assim, com a planta escondida. Você pode sim plantar nele, desde que tenha uma boa camada de drenagem nele, tá? Separado aí com uma manta, algo que não vai deixar o seu substrato ficar úmido e apodrecer a sua planta, tá? Então aqui eu tenho 2 exemplos. Um escondendo a planta e o outro plantado, tá? 2 plantas completamente diferentes. Se você não tem muita experiência, tem aquele cachepô e deseja plantar, fure. Simples, tá? Tudo é possível, tá? Fure e assim, se você também não tiver o cuidado, da mesma forma, você pode matar ele mesmo com o teu vaso com furo. Então, tenha cuidado mesmo com o vaso furado. Se for um vaso permanente, um vaso de tempo, que você vai cuidar, vai desejar ficar muito tempo com ele ali e for pegar chuva, sempre com furo, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!